Olá, meu nome é Carla Leandro, sou taróloga, terapeuta massagista e hoje eu vim trazer pra gente aqui compartilhar mais um episódio do meu relacionamento toxicante de 7 anos. Eu tive uma traição, né? Ele me traiu e também vou falar um pouquinho da amarração amorosa e fim de mais um ciclo. Infelizmente, gente, não se assustem, depois de tudo isso que eu vou falar aqui, ainda houve mais um ciclo. E sua derrota? Rindo para não chorar. Bom, gente, como eu falei no início de outro vídeo, esse relacionamento ele começou muito descompromissado, né? Eu e ele, a gente não queria nada um com o outro. E, pois bem, só que a gente se apegou e a gente foi ficando, e foi indo, né? E depois de um certo tempo, isso a gente já devia estar namorando durante uns 2 anos, coisa assim. Depois de várias idas e vindas, a gente teve uma volta em uma das nossas discussões, né? E eu estava lá naquela cidade de Teresópolis, onde eu estava estudando, e o que acontece? A gente tinha discutido e a gente foi fazer as pazes, né? Nisso estava tudo lindo, tudo perfeito. O, o menino ele foi conseguir uma moto para a gente fazer um passeio de cachoeira e foi tudo muito romântico. A gente fazia declarações um para o outro, né? E a gente teve um dia perfeito. Dito isso, a próxima situação que acontece é muito triste. É muito triste porque a gente volta para casa e nisso a gente estava muito cansado, a gente dorme junto. Quando é de madrugada, o ser humano me some de casa. E eu digo, gente, cadê o alecrim dourado? Isso eu fui procurando, não achei nada. Já era lá por volta das 5 horas da manhã. O menino me liga, transtornado, completamente bêbado, alcoolizado, chorando, dizendo: Ah, que eu te amo, eu gosto tanto de você, gosto muito de você, falando várias coisas assim, nesse sentido. E eu não sabia o que responder, eu fiquei sem reação. Eu falei: eu vou ficar calada para poder só ouvir, né? De repente ele deve estar querendo só desabafar alguma coisa, um momento difícil que ele deve estar passando, enfim. Nesse tempo que eu fiquei no telefone, deve ter durado assim, uns 40 minutos. E ele começou a dialogar com outra pessoa, porque eu ouvi a voz da outra pessoa, depois ele negou tudo, né? Mas eu fiquei assim, quando eu comecei a ouvir a voz da outra pessoa, eu falei: tá acontecendo algo mais aqui, precisa prestar um pouco mais de atenção, e a coisa foi começando a ficar no sentido de alguém consolando ele. E aí eu ouvi uma voz de mulher que estava ao lado dele falando: calma, calma, não fica assim, não chora. Perdão. Eu, aí tem, né? Fiquei ali, ó, muda, falei nada. A gravação continuou, né? O telefonema continuou. E quando é daqui a pouco, eu só não ouço mais nenhum barulho, né? E. Ai, gente, que vergonha.
eu só ouço ele falando, nossa, que gostoso. É terrível, é vergonhoso. É muito. Enfim. Aquela ligação depois eu desliguei, né? Eu falei, gente, não. Depois eu fui conversar com ele e ele desmentiu tudo com a cara mais lavada do mundo. Ele disse que estava com a foto minha conversando. Eu falei, o cara não treme. Tava conversando com a foto minha, eu falei, e minha foto respondia. Não acredito nisso. Minha foto respondia, você? Sério isso? E ele, não, eu juro por Deus que não tinha ninguém comigo. Eu falei, tá bom. Vou fingir que eu acredito, né? Aí passou. E aí eu vivi uma situação, né? Que foi o seguinte, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, né? Trabalhar aqui na parte de hotelaria, onde eu trabalhei. E um belo dia eu voltei para lá. Eu falei, vou me mudar. Ele me ajudou na mudança. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro de novo. E aí foi onde ele conseguiu alugar um quartinho para ele, lá no Rio de Janeiro, e naquele lugar ele me expulsou, porque isso no outro vídeo, né? Ele me mandou embora, falou, olha, aqui não dá, não quero você aqui, e tudo mais. Só que ali eu fiquei insistindo, né, em ficar com ele, né? E um belo dia, eu estava em casa, a gente estava cada um fazendo as suas coisas, e aí ele falou o seguinte, olha, vem aqui que eu preciso falar com você. Aí sim. E aí a gente começou a conversar e tudo mais, parará, parará. E aí ele falou, olha só, o que acontece hoje na minha vida é que eu quero ficar sozinho e eu quero conhecer outras pessoas, tá? A gente, na época, a gente era novo, a gente começou a namorar muito novinho. E ele falou assim, eu quero ficar com outras pessoas, você não espera voltar? Aí eu falei, não, não. Tá tirando uma com a minha cara, não é possível. Mas ele falou novamente, olha, espero voltar, porque eu quero conhecer outras pessoas, mas eu vou voltar para você. Eu tenho certeza disso. A minha cara que fica com vergonha de ter estar falando isso hoje. Porque como que a gente chega naquele ponto e não percebe que a pessoa tem a capacidade de fazer isso, que a gente está com uma pessoa que tem esse tipo de índole, gente. Não sei. Aí, um certo tempo atrás, eu vou começar a falar agora sobre como que eu descobri essa tal da amarração amorosa, né? Que eu fiquei envolvida e por isso eu não conseguia me desvincular desse relacionamento, depois de todas essas coisas. Há um, há um certo momento aí, a gente ia conversando, a conversa evoluiu, e aí eu perguntei para ele, olha, você fez uma amarração amorosa para mim? E ele riu, né? Ele riu, e ali você não precisa ter nenhuma outra resposta, né? Para dar a resposta. E o que acontece? Um pouquinho antes, eu estava ouvindo uma espiritualista muito famosa na internet, que é a Márcia Fernandes. E ela falou que uma coisa que ficou na minha cabeça, né, ficou gravado, em relação à amarração amorosa. Ela dizia que quando você consegue se desvincular dessa pessoa, é só depois de 7 anos que a pessoa amarrada consegue se desvincular, e justamente estava fazendo 7 anos nessa situação, né, que ele foi me pedir ali para esperar ele.
E eu tive coragem de dizer não. E outro detalhe também que ela falou é que quando a pessoa que faz a amarração amorosa, depois de 7 anos, quando ela faz, ela tem um efeito rebote, né? Um retorno, que fica a pessoa acaba ficando comprometida da cintura para baixo. Ou machuca os pés, a perna quebra, o pé quebra, algo assim do tipo, fica comprometido da cintura para baixo. Nisso, em uma dessas vindas que ele veio para o Rio de Janeiro, ele estava ficando num albergue, né? E procurando situação para trabalhar aqui, ele até tinha conseguido também, só que o problema de álcool que ele tinha não deixava ele se firmar. Então, assim, ele foi chegar bêbado nesse albergue. O dono não gostou, colocou ele para fora e quebrou o pé dele, pisando. Pequeno detalhe, pisou no pé dele. E o outro detalhe, o rapaz devia ter ali facilmente mais de 100 quilos. Então, feito isso, né, eu tive que cuidar dele no hospital, largar meu trabalho, isso era fim de ano. Eu estava trabalhando, estava dobrando, se não lembro se foi uma época que eu tinha entrado num trabalho, num serviço há pouco tempo, mas era fim de ano e era muito cansativo, eu queria descansar, porque eu não acredito que ele fez isso. Não acredito que ele conseguiu ser tão irresponsável, mas foi. Enfim, com toda essa situação, esse fim de ciclo, né, veio à tona, e a vibração que fica para essa situação me remeteu ao Roda da Fortuna no tarô, que fala justamente sobre altos e baixos, né? E fala que você, se na sua vida tem momentos em que você está em alta, que você está amando, tem momentos que você vai ser decepcionado, que você vai ficar triste, e pede para você não se esquecer. Que se você está feliz, em outro momento você vai estar triste, e se você está triste, novamente você vai voltar a ser feliz. Né? Pede para você não se esquecer que no outro dia o sol sempre amanhece. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história que eu acabei de compartilhar com vocês. É uma situação pessoal minha mesmo, foi tudo verídico. E é isso. Eu digo para vocês, hoje eu estou aqui compartilhando para poder ajudar outras pessoas, né? E a forma que eu encontrei foi de fazer esse tarô terapêutico com as pessoas, porque às vezes a gente quer saber quem é a pessoa que está do nosso lado, e o tarô consegue nos mostrar, porque ele vai espelhar o inconsciente daquela pessoa através da, da sua energia. Então, essa é a proposta que eu tenho aqui hoje para oferecer. Quem quiser e quem tenha gostado, é só me procurar. Eu vou deixar toda a descrição aqui do meu e-mail para contato, tá? E aí também faço massagens relaxantes. Quem quiser também contratar os meus serviços, é só falar e a gente pode marcar. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal. Um abraço e tchau, tchau.